Bom dia, tudo bem? Bom a gente estar aqui juntos. Nós estamos conversando durante esse mês a respeito do tema dia a dia. Dos grandes desafios que eu e você nós temos é praticar no nosso cotidiano tudo aquilo que nós dizemos acreditar. Tudo aquilo que a gente professa, e eu vou ser bem específico, tudo aquilo que nós cantamos nesses minutos agora, o grande desafio é terminar esse encontro, você sair por ali, entrar no seu carro, no ônibus, pegar a sua bicicleta, voltar para a sua casa e colocar em prática tudo o que você ouviu, que você cantou, tudo o que você sentiu. Com certeza, esse é o grande desafio para a minha e para a sua vida. Praticar no nosso cotidiano tudo isso. É porque no cotidiano que a gente se coloca diante dos defeitos, diante dos desafios da vida, diante dos problemas, das dificuldades. É exatamente nesse cotidiano que a gente coloca em prática toda a teoria religiosa. Então, o que eu quero com essa série, o que nós desejamos com essa série, é que a gente comece a pensar numa fé, numa relação com Deus que é nutrida fora do ambiente religioso. Numa fé que possa ser praticada por mim e por você naquilo que nós chamamos de rotina. Trabalho, casa, família, trânsito, faculdade, nos ambientes que nós vivemos diariamente, colocar isso em prática. Isso é um grande desafio. É um grande desafio. E hoje, eu queria especificamente falar sobre serviço. Nós falamos sobre a oração como uma prática diária, falamos sobre a palavra, sobre a vida devocional com Deus, e eu quero falar hoje sobre serviço. Talvez o que vem à sua mente nessa ideia do serviço é tão somente o que você faz enquanto trabalho. Eu vou para o serviço. Eu vou fazer alguma coisa e isso traz para mim uma remuneração. Não, biblicamente, o serviço é a prática ao outro. E eu quero explicar um pouquinho para você nessa manhã a compreensão bíblica a respeito do serviço. Até porque todo o nosso discurso em relação à oração e à palavra, inicialmente, diz respeito à minha prática individual, ok? Então preste bem atenção. Oração é uma prática minha com Deus. Palavra devocional, uma prática individual com Deus. E é no serviço que essa prática da relação com Deus passa a ser expressa também nos relacionamentos. Eu diria que é a primeira disciplina espiritual que diz respeito ao outro. Enquanto a oração e a palavra diz respeito a mim, a minha relação com Deus, e depende só de mim, o serviço é a primeira prática espiritual direcionada a outra pessoa. Ok? E quando a gente pensa nesse ambiente que a gente vive, na cultura que nós vivemos, na sociedade que a gente vive, está aqui um grande desafio. Você pensar, refletir sobre as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que você ama, as pessoas que você não conhece e praticar para que essas pessoas saibam o que é servir. Ok? Essa é a introdução. Quero ler com você um texto, quero que você abra a sua Bíblia, você clique no seu celular ou acompanhe. Nós vamos ler o texto bíblico e a partir desse texto, dessa narrativa bíblica, nós vamos considerar, nós vamos expor o texto. Nesse texto, nós vamos aprender sobre a prática do serviço, a prática de expressar a fé às pessoas que estão à nossa volta. E esse é o grande desafio. Quero ler com você Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Nós vamos considerar a partir desse texto. Está aqui uma boa dica para você estudar na sua casa, ler a mais todo o capítulo 20, e você compreender o porquê desse discurso de Jesus diante dessa história e dessa narrativa. Preste bem atenção, deixe a sua Bíblia aberta, o seu celular aberto, acompanhe também a projeção, nós vamos considerar a partir desse texto. Então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com um dos seus filhos perto de Jesus, curvou-se
e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu, prometa que quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi o meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Preste bem atenção. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Algumas informações importantes do texto, para você prestar atenção e aprender todas as vezes que você estudar esse texto, você se lembrar disso. A discussão sobre uma posição ou posicionamento dos discípulos em relação a Jesus era algo recorrente. Há outros relatos bíblicos que mostram os discípulos brigando, discutindo sobre posição. Isso, de alguma forma, é um extrato do nosso comportamento. Se a gente lembrar aqui uma expressão antiga que diz, quem não quer sair na foto? Né? Quem não quer ser reconhecido? Esse tema é recorrente na relação de Jesus com os discípulos. Mas nesse caso, a mãe, olha que interessante, de 2 discípulos, nesse relato de Mateus, se aproxima de Jesus e exige, Jesus, ou melhor, pede para Jesus, que Jesus considere no seu reinado colocar um dos seus filhos à sua direita e outro dos seus filhos à sua esquerda. Por que ela pede isso para Jesus? Porque é uma expectativa política, religiosa acerca do ministério de Jesus. As pessoas esperavam que Jesus fosse reconhecido e chegasse ao poder. Jesus estava curando, havia um movimento em torno de Jesus, do ministério dele, as pessoas falavam sobre Jesus, então na consciência, ou melhor, no inconsciente coletivo, a ideia que tinha, ele está fazendo todo esse movimento porque ele quer chegar no poder e ele vai ser o nosso rei. E ele vai dominar, vai libertar a gente do Império Romano. Aquela mulher retrata o sentimento coletivo das pessoas que Jesus chegaria ao poder e de alguma forma ela diz o seguinte, antes de você chegar lá, quando você chegar, eu já estou pedindo antes, considere os meus filhos na posição. Mas Jesus, e a resposta dele, inverte a lógica humana e social. Ele não vai politizar o seu ministério. Talvez nos dias de hoje todo mundo politiza qualquer coisa, né? Até uma tragédia politizada. Jesus foge dessa discussão política. Ele não quer tratar nessa esfera política. Jesus traz à tona a sua vocação do serviço. Por isso, no versículo 24, preste bem atenção nessa leitura, Jesus faz uma contraposição à forma dos governadores exerciam autoridade. Ele diz assim, pode colocar para o versículo 24, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos, porque isso era um tema recorrente para eles. Então Jesus chamou todos para perto e disse, como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre ele. E a expressão autoridade aqui é domínio, manipulação. Pode ser traduzido por algo que faz com que o outro seja escravo do meu domínio. Jesus está dizendo da seguinte forma, os governadores dominam, exercem autoridade. Não é assim no reino.
No reino não existe isso. Os governadores exercem isso, mas o reino que eu sirvo. E aqui é uma inversão da lógica de Jesus, não é assim. E é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, essa discussão do texto, porque é exatamente isso que nós vivemos nos dias atuais. E essa é a primeira consideração. A primeira consideração do texto é que na lógica humana, social, por que eu estou dizendo humana e social? Porque existem demandas humanas de projeção e existem demandas sociais de que a gente seja o quê? Famoso. E essa é a primeira consideração. Na lógica humana social, nós queremos ser servidos. O que aquela mulher diz ao se aproximar de Jesus? Diz o seguinte, ó, pensa nos meus filhos, nós como pais, a gente quer para os nossos filhos. A gente quer uma posição de destaque para eles. Isso é natural, humano e social. É por isso que a gente investe neles em escola, em formação, a gente virtualiza as fotos para que as pessoas admirem, achem eles lindos, maravilhosos. Porque a gente tem um coração como pai, como mãe, isso é natural, é humano, que as pessoas olhem para os nossos filhos e vejam neles o quê? O reconhecimento de tudo que nós somos e de tudo que nós esperamos que eles sejam. Então o que aquela mulher retrata, na verdade, não é o egoísmo, mas o conceito da medida da vida. Quanto mais pessoas nos servem, mais nos sentimos realizados. Essa é a matemática da mulher. Quanto mais pessoas servem a mim e a você, mais realizados nós nos sentimos. Essa é a medida. Não é só um pensamento egoísta, porque aquela mulher, ela não pensa em si. Ela pensa o quê? Nos seus filhos. Ele diz, olha, Jesus, ponha lá uma à direita e uma à esquerda. Para mim, como mãe, eu vou ficar extremamente realizado. Eu lembro que, quando eu era criança, na minha cidade, tinha lá alguns artistas que vinham com Balalão, né, aquele pessoal do Trem da Alegria. Né? E eu lembro que minha mãe levava a gente e ficava esperando terminar o show para levar a gente do lado dos artistas para bater uma foto. Quem nunca fez isso? Né? E por isso que tem muitas fotos lá da mãe forçando a criança chorando, esgoelando, mas a mãe quer colocar do lado do Papai Noel, quer colocar, porque o pai espera que o filho tenha uma posição de destaque. Porque isso para nós é uma medida de vida, ser reconhecido e ter pessoas que nos sirvam é um reconhecimento de felicidade, de sucesso, de realização. Agora, qual é o perigo disso? O perigo é que essa compreensão de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem pessoas ao lado que a servem, traz um prejuízo, um estrago muito grande. Preste bem atenção. Avalie o estrago dessa compreensão em nossas relações. Querer que os outros nos sirvam. Avalie na sua casa, no seu casamento, maridos, esposas, a compreensão de que os outros nos servem causa prejuízo. Numa sociedade hedonista como a nossa, o que é uma sociedade hedonista? Que busca sempre o seu próprio bem-estar, alimentada por essa cultura da individualidade. É preciso compreender a dimensão trágica dessa visão. A gente quer ter uma posição para ir num bom restaurante, as pessoas nos servirem. A gente quer ter pessoas que nos sirvam em casa. A gente quer que pessoas que estão à nossa volta nos sirvam. A gente quer uma igreja que nos sirva. A gente quer ir num lugar onde tem um mínimo de esforço, tenha prazer e satisfação. E tudo seja para servir a gente. Não é assim? A gente tem personal para tudo. A gente quer colocar um filho num lugar, numa escola, em algum local, que as pessoas sirvam ele. Isso faz parte da nossa identidade humana social. Agora, e o prejuízo disso? E a dimensão trágica? Será que essa corrida egoísta não tem afastado as pessoas de nós? John Stott, ele tem um texto que comenta, ele é um comentário sobre esse texto, um estudioso. Ele diz que o mundo mede a grandeza pelo sucesso. Exatamente como aquela mulher. Mas Jesus mede pelo serviço. E aqui está a inversão dessa lógica humana. Eu vou dizer com muita convicção que muitos dos conflitos de um casal nascem dessa disputa de serviço. Principalmente os homens. Que tem aquela cultura de chegar em casa
E as pessoas me servem. Os filhos me servem. E aí muda de cidade, muda de profissão, muda de projeto, muda de visão de vida e não avalia o prejuízo que causa em outras pessoas. Para que um seja servido, existem outros ou outras dezenas que servem essa pessoa. A lógica é essa. Para que um filho mimado, que a gente coloca ele como rei, existe a cultura do reizinho, não vou entrar nessa área porque eu sei que é uma área delicada, todos têm que servir e a gente não avalia o prejuízo de uma sociedade egoísta. Pessoal, vamos ser muito honestos. Se a gente sair daqui e parar no primeiro semáforo, você vai perceber o quanto nós somos egoístas. A forma que a gente fura a fila do trânsito, na forma que a gente se relaciona com as pessoas no mercado, que a gente trata os funcionários, na forma que a gente se relaciona com as pessoas no ambiente virtual, no trato social, a gente percebe que as pessoas hoje elas querem o quê? Serem servidas. É assim na igreja. Você chega aqui, você não consegue imaginar quantas pessoas chegaram aqui às 8 horas da manhã, 8h30, para deixar tudo preparado para você. Ainda assim, tem alguns que falam, mas não está legal. Ainda falta um negocinho. Não é assim? Você não imagina que para você ser servido, o que acontece à sua volta. Isso chega a ser até uma expectativa infantil. Que tudo seja servido a nós. Avalie os prejuízos. A compreensão na sociedade. A compreensão na cultura em que nós vivemos. De termos pessoas que só querem ser servidas. Quando você tem essas crises, você percebe, por exemplo, a falta de água, falta de alimento. Talvez no ano passado, a memória mais curta que venha para mim é quando acabou o combustível. Ali você vê o que é o ser humano no seu extrato natural. As pessoas brigando por um litro de combustível, tipo Mad Max mesmo, né? As pessoas, eu vi mulheres brigando, filhos brigando com os pais, aquela briga insana, filas quilométricas, pessoas furando, aquela loucura, parecia um seriado apocalíptico, The Walking Dead. As pessoas falam assim, meu Deus, como as pessoas são? Porque elas querem ser servidas, elas não estão acostumadas. Elas querem que tudo gire em torno delas. E quando elas se veem em circunstâncias onde elas não são atendidas, elas sofrem. Elas demonstram o pior da sua humanidade. Mas isso não só acontece nesses cenários trágicos, isso acontece no nosso dia a dia. Isso acontece nas nossas relações. Namoro, noivado, casamento, pai com filho, filho com os pais. Eu digo isso como pai. É muito difícil, eu converso isso com minha esposa diariamente. Chegar em casa e você ter que educar o filho para que ele compreenda que o mundo não vai servi-lo. A mãe até vai servi-lo de vez em quando. Né? Mas o mundo não vai. E se ele não souber disso, ele vai se frustrar. Nós vamos criar bolhas em torno deles, achando que tudo vai ser a medida da pessoa. A fala dessa mulher no texto, de se aproximar de Jesus, para nós, olhando esse texto, soa escandaloso. Mas nós faremos isso. Eu diria até que na cultura atual, a gente não pediria, nós iríamos exigir de Jesus que eles colocassem os nossos filhos, o que ele colocasse nas posições de pai. Segunda consideração do texto, logo após a pergunta, Jesus ele diz o seguinte, espera aí, vocês têm noção dessa pergunta? Ele diz aos 2 filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Sabe qual é a resposta dele? Sim. Eles não têm dimensão do que Jesus se referia. O cálice era a cruz, a morte. Eles estavam de alguma forma dispostos a isso. A segunda consideração, que diante da fé cristã é preciso sacrificar a si mesmo, os próprios desejos. Olha que interessante. A história mostra que, de fato, os 2 filhos dessa mulher, Tiago foi martirizado por Herodes Agripa. Ela pediu para que os filhos tivessem posição de destaque. Sabe o que aconteceu na história deles?
Tiago foi martirizado, morto por Herodes. Sofreu e foi morto, conforme está lá em Atos, capítulo 12, versículo 2. E João foi preso, morreu numa prisão. Olha isso! Ela pede que os filhos tenham uma posição de destaque e reconhecimento, mas a história diz que os dois tiveram um fim ao contrário da sua expectativa. Um martirizado e o outro preso. É preciso pensar e refletir que o sacrifício na fé cristã, não como o objetivo da relação com Deus, mas como um ato em direção ao outro, nos traz a compreensão exata do serviço. A consideração se dá no fato de que aquilo que nós pedimos e esperamos não é a medida de Deus para nós e nem muito menos a expectativa de criarmos falsas expectativas, falsas ilusões, mas entender que o propósito de Deus está no significado daquilo e não no sonho específico. Vou explicar isso para você compreender. A gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, façam boas faculdades, mas a gente não se pergunta o que Deus quer para eles e o significado disso para a vida deles. Que para muitas das coisas que eles terão, é preciso o quê? Sacrifício. Vou dar um exemplo claro para você se conectar comigo aqui e a gente avançar nessa consideração. Hoje, os nossos filhos não querem nenhum tipo de esforço. As nossas gerações mais novas, não é uma crítica de um tiozinho não, ok? Porque às vezes a gente vai ficando mais velho e vai criticando gerações mais novas. Estou dizendo isso como alguém imerso nessa cultura, por ser pai e por falar para essas gerações ainda. Na minha época, meu pai chegava para mim e falava assim: filho, você vai fazer alguma coisa, alguma atividade, e eu vou te recompensar por isso. Nós nascemos assim, essa geração que está aqui ouvindo, cresceu assim. A gente fazia alguma atividade, meu pai chegava lá, olhava, dava um valor. Primeiro o esforço, sacrifício, depois a recompensa. A geração atual é o contrário. Primeiro o prazer, a recompensa, depois o esforço. Diz assim: pai, paga primeiro, daí eu faço. Então, essa lógica de que o esforço é posterior à recompensa gera esse tipo de fé que deixa de lado qualquer tipo de sacrifício a si mesmo. Então eu prefiro pagar para alguém fazer, prefiro pagar para o Bruno ir lá na missão e ele fazer por mim, do que eu enfrentar esse sacrifício, esse esforço. Você entendeu? A aplicação é que nós criamos uma série de justificativas para não servir as pessoas. Nós não gostamos de esforço. Ajudar, servir, é preciso esforço. Dividir responsabilidades, é preciso sacrifício. Ajudar uma pessoa, é preciso ir além da nossa natureza, porque a nossa natureza é como da mãe, quer que as pessoas sirvam a gente. Mas o que Deus está dizendo através de Jesus é que a nossa natureza tem que ser sacrificada a um esforço para o outro. Não é fácil sair daqui e colocar a fé em prática. É preciso sacrifício. A gente diz que não tem tempo, a gente diz que está cansado, a gente coloca justificativas políticas e ideológicas para servir o outro, fala que o Estado que tem que fazer, fala que ou porque a pessoa não estudou. A gente tem discurso, aliás, é isso que tem permeado nossa cultura. Só que o que Jesus está dizendo é que não é para nós terceirizarmos, é para nós termos consciência de que para servir o outro é preciso sacrifício, esforço. Você ter um filho e deixar que só a sua esposa cuide, só que ela se sacrifique, é exatamente isso que diz o texto. Não é para o outro se sacrificar, é para você se esforçar por aquilo. É para você participar das causas da sociedade, das pessoas que sofrem. E isso exige o quê? Um esforço, um sacrifício. John Stott, ainda comentando esse texto, diz assim: amar é sacrificar a si mesmo para servir os outros. E onde não existe nem sacrifício, nem serviço, não existe amor. Você entende isso? Então, essa cultura que não gera esforço, não gera sacrifício, é insensível. Não compreende. E eu me pego várias vezes falando para os meus filhos assim: você não tem ideia que o papai tinha que fazer isso para ter isso. Eu falo assim: não, e daí? É o senhor.
Porque a falta de esforço e a falta de sacrifício gera insensibilidade. Eles acham que têm direitos. Quando você propõe a eles uma simples tarefa como arrumar a cama ou dividir as coisas de casa, eles acham isso um absurdo. Porque nós somos uma sociedade hoje que todo mundo quer direitos e ninguém quer responsabilidade. Nós somos uma sociedade que a gente sabe entrar no Facebook e dar resposta para o país, criticar A, e B e C, mas nós não queremos nos sacrificar para as pessoas que estão próximas de nós, ao redor de nós e a sociedade que precisa de nós. Terceira e última consideração. Nas palavras de Jesus, o texto, a gente pode fazer a seguinte pergunta: o que é então serviço? Lembra o que eu disse no início? Sabe o que é serviço na fé cristã? É a prática da fé. Porque o movimento é oração, palavra e serviço. Porque é através do serviço que nós demonstramos a nossa fé. A fé não é desassociada da atitude. E qual é a atitude para expressar a fé? Escutar música gospel no carro? Compartilhar mensagens evangélicas nas redes sociais? Não. Segundo o texto de Jesus, a prática da fé cristã, sabe o que é? O serviço. A primeira demonstração pública da nossa relação com Deus é servir os outros. E isso mexe com a cultura do prazer, mexe com a cultura que só quer ser servido. A marca do cristianismo é a inversão da lógica do mundo. Entre vocês, não é assim. Entre vocês, não é preciso um discurso de direita, nem um discurso de esquerda, nem uma ideologia A ou B. Isso diz respeito aos governantes. Entre a fé cristã, servir é a demonstração prática da fé. E isso mexe com a nossa cultura. No nosso dia a dia, em nosso comportamento, devemos demonstrar a preocupação com o outro, deixar de lado o nosso ego e as nossas vaidades. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quero pegar pesado, de fato, porque essa mensagem também, de alguma forma, mexe comigo. As suas atitudes refletem a sua fé? A sua prática, o seu comportamento na sociedade, faz de você uma pessoa mais justa, atenta às necessidades humanas das pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor na sociedade? Eu não estou dizendo aqui de um falso moralismo, de um falso discurso, e eu não quero que você nem virtualize isso. Saia do mundo virtual, dando a sua prática. O seu comportamento reflete a sua natureza egoísta ou reflete o altruísmo de Jesus? Que diz que no reino, quem quer ser o primeiro está pensando como o mundo. Mas aquele que é o último, que serve, tem destaque no reino. Sem serviço não há a prática da fé. Você pode parar para pensar o impacto disso na vida das pessoas? O quanto o serviço pode mudar a história de vida de pessoas? Deixa eu dizer algo para você. Olha como que o reino inverte a lógica. Hoje nós somos uma sociedade que celebra grandes nomes, né? Grandes ícones, grandes líderes, tanto ligado à tecnologia, ao entretenimento, à política. Você sabe quem é Silmara Cristina Silva de Moraes? Alguém sabe? Silmara Cristina Silva de Moraes é uma merendeira que salvou 25 adolescentes no atentado em Suzano. Na lógica do reino. É o inverso daquilo que nós temos na nossa cultura e na nossa sociedade. O que Jesus propõe, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. John Stott diz: a verdadeira fé resulta em amor, e o verdadeiro amor produz serviço. Eu quero que você feche os seus olhos e você pense comigo.
Eu não quero que você, nesse momento, pense no que você pode fazer, mas eu quero que você pense em quantas pessoas já te serviram. E aí o exercício é, pense em uma pessoa que demonstrou na sua vida essa prática. Quando eu estava fazendo essa mensagem aqui, eu lembrei de uma pessoa, chama Maria Antônia. Foi uma mulher que deixou a sua vida para cuidar do meu filho, que adotou o meu filho como seu neto, e durante anos cuidou dele. Hoje ela se aposentou, e a cada 15, 20 dias ela tem o prazer de ir na minha casa, cortar o cabelo do meu filho, sentar numa poltrona, colocar o meu filho no colo. Sabe o que eu e a minha esposa pagamos a ela? Nada. Nada. A minha vida e a vida da minha esposa foi impactada por alguém que preferiu fazer do que falar. Então eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos e pense em alguém que fez isso pela sua vida. Para que essa pessoa, ao exemplo de Jesus, impacte a sua consciência e o seu dia a dia. Incomode o seu coração. Talvez o seu pai, a sua mãe, talvez um grande amigo, uma amiga, uma pessoa da sociedade que impactou a sua vida através do serviço. Não é o seu exemplo. Isso seria muito fácil, iria aliviar a nossa consciência religiosa, mas é a consciência do amor de Deus e das pessoas que impactaram a nossa vida através do serviço. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Sabe, ó Deus, que nós somos egoístas. O nosso desejo é que as pessoas nos sirvam. Nós nos esquecemos que o Senhor veio para servir, não para ser servido. E que em Ti nós temos o modelo. Por isso, ó Pai, que essa palavra incomode o nosso coração. Para que a nossa prática da fé seja expressa através do serviço. No nome de Jesus é que eu oro. Amém.